Fala galera, Cyber na área, aí para mais um vídeo. Vamos lá. Hoje mais uma vez sobre o caso Gunley. É, já começando, claro, enviando nossas condolências à família. Fazem menos de 10 dias desde que ele foi encontrado já sem vida. Então a gente sabe que é um momento assim de uma dor que não tem como ser mensurada, né? E aí, pessoal, vamos lá. É, Infelizmente, mesmo com essa dor aí, principalmente para a família, nós temos que continuar e estar abordando tópicos aqui. E o tópico que eu gostaria de estar entrando aí em debate com vocês hoje seria com relação ao futuro da maromba agora, depois desse acontecimento, dessa fatalidade. É, Cara, a gente sabe que a gente está no Brasil, que é um país grande e que pode acontecer sim, tá? É um problema real e muitas pessoas podem vir a falecer ou ter consequências também um pouco difíceis, um pouco graves ali, com relação ao uso de esteroide anabolizante, insulina, que em teoria foi o que causou ali o falecimento do meu então jovem com apenas 22 anos. Só que o que que acontece? Por mais que tenha, muitas das vezes isso não vira um problema, entre aspas, porque muitas pessoas não têm notoriedade, muitas pessoas não são famosas. E o Gunley, ele era assim um, um jovem ali, apesar de muito jovem, né, 22 anos, ele era assim bem famoso, não só na bolha maromba, mas também furava um pouquinho essa bolha, porque você via que tanta galera da maromba, né, muitos gostavam dele, quanto também pessoas fora da bolha maromba, que às vezes nunca nem foram na academia na vida, mas curtiam os vídeos dele, achavam legal a personalidade dele em si. Então, ele por ser essa figura carismática, no caso dele, claro que vai repercutir muito. E essa repercussão está além aqui do nosso mundinho do YouTube, das redes sociais, e acabou indo parar na grande mídia, né? Globo, Record, nesse último domingo fizeram programas ali especiais com relação ao caso do Gunley. E, cara, ninguém é inocente aqui. A gente sabe que o que molda basicamente a opinião do, do grande público brasileiro é a grande mídia, é a TV, não é aqui no YouTube. É sempre a TV que vai estar impulsionando aí. A TV ela tem esse poder, digamos assim, de estar destruindo ou construindo ideologias, dentre essas coisas. E por que que isso aqui é importante da gente falar, cara? Eu não sei se quantos anos você tem, mas se você parar e pensar cerca de 10 anos atrás, você não tinha o esporte, né, a atividade física, musculação, fitness, o fisiculturismo como ele é hoje aqui no Brasil. Muitas das vezes o fisiculturista ele era tratado como aquele cara, às vezes burro, um chucro que só ia malhar e tal, um drogado que ficava tomando ali esteroides anabolizantes e que tudo que ele fazia era errado e tal. Ninguém viu o lado do atleta, ninguém viu o lado da dedicação, ninguém via o esporte que realmente isso é, como é, por exemplo, o futebol, né? Que a maioria vai ver com um grande brilho nos olhos de jogadores de futebol e tal, e não viam o fisiculturista como um atleta que se dedica tanto quanto como um jogador de futebol profissional, por exemplo. E nessa época, com certeza, a gente tinha grande preconceito, além dos atletas em si, tinha preconceito principalmente com musculação, de você poder ser lesionado, de que a criança não podia fazer musculação, né? Porque ia atrapalhar o crescimento, de que suplemento era bomba, né? Creatina é bomba, é, whey protein era bomba. E, cara, foram suplementos que até durante a pandemia, né, teve muitos médicos receitando não para ninguém ficar forte, mas pelos benefícios que eles tinham com relação à sua imunidade e também respiração e tal. Então, assim, nós tivemos um avanço, nesses últimos 10 anos aí, graças a muitos nomes, dentre eles nosso presidente Cariani. Bota aí nos comentários, eu votei no presidente Cariani, se você sabe aí do que aconteceu nos últimos dias, então a gente votou no Cariani sim para presidente. Léo Stronda, Gorgonoide, Jorlan, dentre vários outros nomes aqui que eu não consigo citar no vídeo, claro.
mas essas pessoas vieram desbravando todo esse caminho aí, né, onde tudo era mato, para que hoje a gente tivesse o fitness, a musculação, como a gente tem hoje aí nas cidades, mesmo cidade pequena, você vê que se preocupa em estar trazendo aparelhos bons de qualidade para a academia, profissionais que cada vez estudam mais, lojinhas de suplemento em toda esquina, basicamente. Então, é realmente um estilo de vida que chegou e fez muito bem, tanto para a saúde, ou aqueles também que buscam motivos estéticos. Mas, cara, a partir do momento que a grande mídia começar a voltar esses olhos de novo para a musculação, para o esporte, e voltar os olhos de forma negativa, a gente vai ter sim um retrocesso. Porque quando sai da bolha aqui do YouTube e vai para a TV, você vê que você pode sofrer consequências reais mesmo. Como, por exemplo, o caso do Felca. O Felca, que é um cara engraçadão, que fazia vídeo com 50 quilos de maquiagem na cara e tal. Do nada, ele lançou um vídeo, não sabemos desde quando ele se preocupava com isso, mas sobre a adultização e tal. Falou. E foi para a grande mídia. Daqui a pouco a gente tinha Lei Felca, a gente tinha ECA Digital, que estava atualizado, sei lá, uns 15 anos que o ECA existia e não foi atualizado para o digital, né, que já era uma coisa presente. Aí as crianças não conseguiam mais o chat de voz, às vezes tinha que confirmar sua idade para jogar os jogos. Então, sim, quando chega na grande mídia, nós temos consequências. E quais as consequências que a gente pode ter aí? Principalmente para o público mais jovem, né? Aquela pessoa que às vezes é menor de idade, poxa, quer entrar na academia, quer começar a tomar suplemento, quer começar a seguir dieta, e não, os pais vão lá, vão falar que o fisiculturista Gunley faleceu disso, que tomava creatina, tomava whey protein, vai falar que tudo isso é bomba, porque agora isso chegou na grande mídia e ela enviou esses maus olhos para nós aqui de novo, né? Voltou esses maus olhos aqui de novo. E esses caras aí, é, Jorlan, Cariani, Gorgonoide, Léo Stronda, estão sendo chamados de hipócritas até, por estarem aí nesse meio fitness, por às vezes, de forma isolada, falarem sobre esteroides anabolizantes, tendo esse certo apoio e tal, mas é uma coisa que, cara, principalmente o Léo Stronda em suas músicas, ele tem músicas sim que fala ali, por exemplo, o Bonde da Maromba fala dá um pico de insulina e joga hipercalórico. Com certeza é uma das frases mais infelizes para estar colocando aí nesse momento. Mas, cara, sendo bem sincero, muitas pessoas aqui ouviram Racionais, por exemplo, e não se tornaram bandidos. Muitas pessoas jogaram GTA e não saíram explodindo na cidade. Muitas pessoas ouvem sertanejo raiz mesmo e não tá numa fazenda puxando gado. Então, sim, nós temos poder e influência das músicas, dos jogos, mas isso não precisa se tornar um problema. O Léo Stronda estava inclusive com um projeto dele, né, de estar lançando música maromba, e para você que gosta de treinar ouvindo esse tipo de música, sabe que aqui no Brasil é meio difícil a gente ter uma música maromba com qualidade e tal, e agora ele já disse que por conta desse acontecimento vai pausar esse projeto. Então é uma coisa muito complicada sim. Acredito que a gente vai ver, não algo tipo apocalíptico, né? Mas a gente vai ver sim lojas de suplementos caindo um pouquinho suas vendas, academias com talvez menos inscrições, principalmente por parte dos mais jovens, dentre, dentre outras consequências que a gente pode estar vendo aí. Talvez grandes marcas de suplementos parando de estar patrocinando muitos atletas, a depender do que esse atleta vai falar sobre com relação a esteroides anabolizantes e tal. Então vão ser tempos aí talvez difíceis em que a Maromba vai ter que reconstruir a reputação que a gente estava criando ao longo desses 10 anos e agora, infelizmente, por conta desse acontecimento, mais uma vez caiu nos olhos da grande mídia, vai vir os preconceitos, tudo agora vai ser sobre isso, né? Não vão mais ver aquele tipo de esporte que às vezes salvou a vida de muitos, deu a vida para muitos e que agora vai ser simplesmente vai voltar a ser
É um esporte de maluco, de drogado, enfim. Então, deixa a sua opinião aí nos comentários e eu desligo por aqui. Até a próxima.